Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui hoje, em mais um domingo, para comentar um pouco sobre o livro de Atos, o livro que nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos ver um pouco do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Atos, nós vamos ler sobre a história da igreja, sobre a história dos apóstolos, o que eles estavam fazendo, como o evangelho estava sendo pregado, como a igreja estava administrando o crescimento do número de pessoas. Vemos a história de Ananias e Safira, e no capítulo 7 nós vemos a história de Estevão. Depois, irmãos, nós vemos ali mais algumas coisas que aconteceram depois da morte de Estevão, a perseguição que aconteceu, e no versículo 4 do capítulo 8 diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, houve uma dispersão daquele povo. Então, muitos que estavam sendo perseguidos fugiram, foram para outro lugar. Aí conta a história de Felipe, depois conta a história de Simão, de Pedro e de Saulo, a conversão de Saulo. Mas sabe, irmãos, o que é interessante também? Sinal de que Deus, na verdade, ele continua agindo através da história. Atos dos Apóstolos não é um livro que registra apenas o que aconteceu com aqueles apóstolos em si, mas o que Deus estava fazendo na vida de muitas pessoas. E eu fico pensando, irmãos, né, se nós que somos a igreja, nós somos a continuação do livro de Atos, a gente tem que entender também que Deus, se Ele não me usar, se Ele não usar você, meu irmão, Ele vai usar a quem Ele quiser. Ele vai fazer pessoas que o perseguem, pessoas que não creem, que se convertam a Ele. Ele vai fazer com que pessoas sejam usadas por Ele para ganhar almas, sabe? Para salvar vidas, para dar um bom testemunho. Ele vai fazer isso, Ele usa quem Ele quer. Ele vai levantar homens, vai levantar mulheres que simplesmente sejam cheios de fé e cheios do Espírito Santo. E isso é uma coisa que tem me chamado a atenção, porque a maioria dessas pessoas aqui de Estevão, e vai contar aqui também a história de Barnabé, no capítulo 11, e uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele fala aqui que Barnabé era um homem cheio de fé. E a pergunta, né, que não quer calar, a pergunta que eu me fiz é: será que as pessoas olham pra gente e ficam pensando, olha, a Vanessa é uma mulher cheia de fé, temente a Deus, cheia do Espírito Santo? Eu acredito, irmãos, que vale a pena a gente refletir sobre essa situação, de quem nós somos. Nós somos cheios de quê? Cheios do Espírito Santo, cheios de fé, ou ainda cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de, sei lá, de uma vida que está vazia de Deus. Então, eu acredito, irmãos, que seja algo para a gente refletir, porque em Atos dos Apóstolos nós vamos ver muito isso. Nós vamos ver pessoas que eram cheias de fé. Nós vimos no capítulo anterior Pedro tendo uma visão dos céus, onde ele via descer sobre ele, assim, sobre um lençol, alguns animais considerados impuros. Esses animais, eles falaram de certa forma para eles, falando que aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus santificou, que Pedro não considerasse impuro, não rejeitasse. Após ele ter essa visão, eis que apareceram alguns homens na porta, que eram gentios, não eram judeus, portanto eles não eram puros, não eram considerados santos, não eram considerados como um povo escolhido, separado. E ele teve a visão desse homem que vinha, de alguns homens que vinham bater na sua porta, pedir ajuda para falar também sobre a salvação de Jesus, né? A salvação de Deus que não está limitada só para um povo, mas para toda pessoa. E aí Pedro, ele teve essa visão do céu, ele entendeu de Deus, né? Porque falou por 3 vezes com ele foi de encontro com esses homens e ele foi até aquela cidade onde estava o centurião, né? E a família dele e os amigos, e ali ele pregou o evangelho. Ele orou, e as pessoas, elas receberam o Espírito Santo de Deus. Aquilo que tinha acontecido lá no Pentecoste, aconteceu ali, mas agora com um povo considerado impuro, com pessoas que não eram escolhidas como povo de Deus, que eram gentios.
o que aconteceu depois, Pedro falou, olha, o que importa então de vocês serem batizados, né? Porque foi uma ordenança de Jesus. E assim aconteceu. Todos aquele povo ali, toda aquela família do centurião, que era Cornélio, foi batizado. E aí, no capítulo 11, o que nós vamos ver, irmãos? Nós vamos ver Pedro contando a história, porque ele foi questionado das coisas que aconteceram. Então, do versículo 1 ao versículo 18, ele foi questionado, né, pelos apóstolos sobre aquilo que acontecera naqueles dias anteriores. Então ele foi questionado e então ele esclareceu para aquelas pessoas o que tinha acontecido. E ele contou todos os detalhes, falou da visão que ele tivera, falou da visita que ele fora, falou que aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, falou que também eles foram batizados, e assim o nome de Jesus estava sendo proclamado em toda a situação, né? Em toda, na verdade, o nome de Jesus estava sendo divulgado em toda a comunidade, agora não só entre os judeus, mas também entre os gentios. E aí no versículo 19, irmãos, nós vamos ver o seguinte: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mesmo depois de tudo isso que aconteceu, o povo ainda continuou pregando só para os judeus, não pregando para os gentios. Mas alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Mas houve pessoas que se levantaram e continuaram pregando a palavra do Senhor também para os gentios. E a mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. E a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Irmãos, Jerusalém era como se fosse uma espécie de diretoria, né? Tudo que acontecia na igreja, ou uma central, digamos assim, para a gente, de certa forma, entender. Tudo que acontecia naquela região, as notícias chegavam até Jerusalém, chegavam até a central, e lá os discípulos, os apóstolos, eles decidiam o que iam fazer com aquilo, como é que eles iam administrar aquela situação. Como essas notícias chegaram até Jerusalém, até a central, digamos assim, eles enviaram Barnabé, um homem chamado Barnabé, para ir de encontro, né, a essa situação e ver o que estava acontecendo. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. E foram os seus discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Irmãos, Barnabé foi enviado, né, para os crentes para ensinar esse povo, né, como proceder na fé cristã. Também, provavelmente, Barnabé sabia, né, da história de Saulo, né, sabia que ele era um vaso escolhido por Deus e ele foi ter com ele lá, foi para Tarso. E também no original grego, cristãos são seguidores de Cristo. Nós somos cristãos, nós somos os seguidores de Cristo, né? E eles foram chamados assim pela primeira vez. No versículo 27 diz que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Sabe o que é interessante, irmãos? Porque Silas e Judas, lá em Atos capítulo 15, versículo 32, diz que eles também eram chamados de profetas. Naquela época existiam alguns homens que eram considerados profetas, inclusive Saulo também era chamado de profeta. Nós vamos ver em alguns versículos posteriores, né? Que eles eram profetas. João Batista também era considerado um profeta. E as pessoas que têm o dom de profetas são importantes na igreja de hoje. Porém, por causa de tanta enganação,
de tanta imitação, de tantas pessoas quererem levarem vantagem em cima dos outros. Hoje o título de profeta, de certa forma, tem sido um pouco discriminado e a gente fica com muito receio, mas que era um dom muito válido. Os profetas, eles eram atuantes na igreja naquela época, e se nós prestarmos atenção no decorrer da história, nós vamos encontrar muitos profetas ainda no meio de nós, pessoas que elas falam com autoridade no nome de Deus. Na igreja primitiva, eles eram muito atuantes. Eu vou citar alguns versículos, se os irmãos tiverem interesse, podem procurar, que fala sobre os profetas, né? Em 1 Coríntios 12, 28, Efésios 2, 20, Efésios 3, 5, Efésios 4, 11, Apocalipse 22, 9, 1 Coríntios 2, do 8 ao 11, Atos 13, 1, Atos 15, 32 e Atos 21, do 9 ao 10. Dando continuidade, naqueles dias, desceram alguns profetas, de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Joséfo, que nós já vimos na escola dominical, era um historiador que era judeu, não era cristão daquela época. Ele fala sobre essa forte fome que sobreveio na época de Cláudio, em mais ou menos 46 depois de Cristo. E outros dois historiadores da época, que era Tácito e Seutônio, também se referem a essa fome. Então esses profetas, na verdade, e um deles que se destacou, que era Ágabo, e a Bíblia não fala muito mais sobre Ágabo, mas ele diz que queria acontecer grande fome naquela região, e aí os historiadores dizem que realmente veio a fome. Mas, olha só que interessante, no versículo 29 nós vemos que a igreja de Antioquia era muito generosa, e ela arrecadou alguns fundos, que eu acredito na liderança de Barnabé e de Saulo, para enviar para a igreja de Jerusalém. Ou seja, os gentios estavam entre gentios e judeus, que estavam ali naquela comunidade ali de Antioquia, mas eles reuniram fundos para abençoar aquela igreja que estava em Jerusalém passando por essa fome. Irmãos, o que isso nos fala? Fala de humildade, fala de pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de fé, cheios de temor a Deus, com o coração disposto a ajudar e abençoar, pessoas que não olham para o homem exterior, mas sim para dentro de cada pessoa, sabendo que Deus, Ele é o Criador de todo mundo, de todas as coisas, e Ele nos criou, e nós somos especiais diante do Senhor. Tem pessoas que olham isso e dizem, olha, todo mundo é igual, ou senão eu sou melhor do que fulano, do que ciclano. Eu sou melhor por infinidade de coisas. Sou melhor, sou mais talentoso, sou mais bonito, tenho mais dinheiro, enfim. Mas, irmãos, o que nós aprendemos com a igreja de Atos era de que cada pessoa é importante diante do Senhor, de que cada pessoa tem valor, que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal, a minha família e a sua também, meu irmão. Vamos orar?